Olá a todos, professor Celso novamente com vocês, bem-vindos aí para mais um Quarto de Sabedoria. Hoje é dia 14 de janeiro de 2026, minhas férias estão acabando, daqui a pouco eu volto para o trabalho, né? Como vocês sabem, eu sou professor de História, também leciono Geografia, Filosofia e Sociologia, tá? Eu tenho uma especialização em Metodologia do Ensino de História e Geografia e sou mestre em Educação, tá? E por que eu repito isso? Porque as pessoas talvez não me conheçam, né? Então precisam saber um pouquinho do que eu faço da minha vida e, ultimamente, né, pelo menos nos últimos quase 20 anos, eu tenho me dedicado à educação de uma maneira ou outra, tá? Hoje um bate-papo simples com vocês, falando sobre religião, tá? E eu não vou aqui dizer se tem religião certa, religião errada, se aquilo que você acredita ou eu acredito está certo ou está errado. Não é esse o assunto, tá bom? A minha preocupação nesse caso é em tentar entender, eu gostaria muito que você participasse, tá? Aliás, caso você não seja inscrito, por favor, considere fazer a sua inscrição. Vou ficar extremamente honrado com a sua inscrição. Somos agora 1.375, se não me falha, né? 1.375 inscritos. Fico muito feliz, fico muito grato. Realmente, o canal tem tá tendo uma boa repercussão. Né? Desculpa aí pela gaguejeira, tá? É porque a gaguejeira é boa, né? Desculpa aí pela gagueira, mas é que eu tô pensando muito assim no que eu tenho que falar, justamente por conta de saber que isso é um campo minado, muito sensível a movimentos muito bruscos, tá? Então, por favor, se você quiser fazer algum tipo de comentário, fique à vontade. Deixa eu fechar meu WhatsApp aqui que fez um barulhinho. Faça sem problema nenhum, mas lembre-se, seja respeitoso, tá bom? Porque é assim que a democracia funciona. E eu não estou falando mal da sua religião ou da religião do outro, tá? Do mesmo jeito que eu não estou aqui para falar mal nem da religião a qual eu professo. Vocês sabem que o professor Celso é católico, né? Eu sou católico apostólico romano, tá bom? Mas eu ainda consigo, digamos assim, separar essas coisas. Deixa eu tirar o ventilador aqui. Eu consigo separar essas coisas justamente para que você entenda que o que eu estou falando agora, nesse quesito de opinião, tem a ver com o que eu vejo acontecer todos os dias, tudo bem? Então vamos lá. Passado tudo isso, o que me vem na cabeça? Me vem na cabeça pensar algumas coisas, como por exemplo, por que nós discutimos sobre religião? Eu percebo que existem aqueles caras que são chamados apologetas, né, ou apologistas, que são pessoas de determinadas denominações religiosas, em que eles têm essa função de defender a fé que ele professa e tentar indicar através dessa defesa da fé de que a fé dele seria a correta, tá? Isso, obviamente, no que ele acredita. Tranquilo? Porém, o que eu tenho percebido em alguns momentos é que muitos assim que se utilizam desse trabalho de apologeta acabam passando por cima de questões que hoje, no dia a dia, nós entendemos como ponto pacífico no que diz respeito, por exemplo, à vida em sociedade, como o fato da gente não aceitar que uma pessoa escravize a outra, de não aceitar que um homem trate mal uma mulher só porque ela é uma mulher, entendeu? Ou que um homem, ou que qualquer ser humano pratique violência contra outro ser humano, seja por conta da cor da sua pele, ou por conta do gênero, ou coisa que o valha. Mas eu percebo que, em alguns pontos, alguns desses apologetas acabam fazendo isso. E o que piora a situação nesse caso é quando apologetas, né, de campos de denominações religiosas diferentes discutem, nós percebemos esse tipo de briga, sendo que ambos são cristãos. Então fica aquela preocupação, né? Por que discutimos religião? Se a gente fala do Deus judaico-cristão, como é dito por aí, né, no caso
da cristandade como um todo, né? Porque aqui no Brasil nós temos cristãos católicos e nós temos cristãos chamados protestantes, né? Os protestantes, nesse caso, levam esse nome por conta do século XVI, quando começa a surgir ramos do cristianismo que não estão ligados à Igreja Católica, que era a que mandava, entre aspas, ali junto com as monarquias na Europa. Então daí nós teremos as igrejas luterana, calvinista, depois a gente vai ter a anglicana, vai surgir lá na Inglaterra, depois vão surgir presbiterianos, depois puritanos, batistas, metodistas e por aí vai. Então nós temos uma infinidade de igrejas cristãs e todas essas igrejas se desenvolveram a partir do ponto de vista que os seus criadores ou dos seus idealizadores têm em cima de um texto sagrado. Esse texto sagrado está na Bíblia Sagrada, que é o livro que os cristãos leem no que diz respeito à sua fé. Tudo bem? Então, por exemplo, para a Igreja Católica existe o tripé, né? Que seria Sagrada Escritura, Tradição e Magistério. Então não seria só a Bíblia, seria aquilo que os apóstolos foram fazendo desde o surgimento da Igreja e depois o que os chefes da Igreja continuavam fazendo. Então tem a tradição e o magistério nesse sentido. Já para muitos que nós entendemos, né, que eu falei agora com o professor de História, na condição de protestantes, são aqueles caras que entendem que somente a Escritura traria informação. Como eu falei, são questões de entendimento. Mas então, de novo, eu faço a pergunta: por que discutir religião? Por que eu tenho que provar a todo custo que isso que eu creio está certo? Sendo que é entendível que quando eu acredito em algo, a princípio significa que eu não sei sobre esse algo. E nesse ponto, quando uma pessoa, por exemplo, discute comigo, eu na condição de professor, ela discute comigo acerca de eventos históricos e ela fala, é nisso porque eu acredito, eu tento convencê-la que de repente essa crença pode estar equivocada, porque nós estamos falando sobre fato. Mas e sobre Deus? É uma briga terrível, né? Briga terrível que eu digo assim, discussões acaloradas, né? Um xingando o outro. Eu nunca vi ninguém saindo assim às vias de fato, um batendo no outro por conta disso, até porque na internet ainda não se dá para fazer isso. Mas um xingando o outro acerca de um querendo provar que Deus existe, outro provando que Deus não existe. E aí me vem a pergunta: por que discutir religião? Provar que Deus existe acaba com a miséria do planeta? Provar que ele não existe acaba com a miséria do planeta? Não vamos falar do planeta, que é uma coisa muito grande. Vamos falar do Brasil. Vamos diminuir o espaço. Vamos falar do estado onde você mora. Vamos reduzir esse espaço. Vamos falar da cidade, do bairro. Será realmente que defender a igreja a qual você faz parte, ou defender a fé que você professa, acaba com as mazelas sociais? Alguns podem responder: mas a minha igreja faz isso, a minha igreja faz aquilo, eu participo não sei do que. Ótimo! Você está fazendo a sua função não apenas como alguém que crê em algo, mas está fazendo a sua função como cidadão, ajudar ao próximo que vive numa comunidade. Nós vivemos em comunidade, a nossa sociedade, pessoas que são sócias, por isso o nome sociedade, ou seja, existem regras que determinam a movimentação dessa sociedade. Algumas partes dessa sociedade vivem em comum acordo, o que é comum para todos, comunidade. Tá? Alguém pode até falar que do comum vem o termo comunista. Tudo bem também, pode pensar assim. Ou que fala da vida em sociedade, na questão social, venha o socialismo. Tudo bem, podemos pensar assim também. Mas não seria mais viável, e claro, não estou aqui dizendo o que nós devemos fazer enquanto cristãos, tá? Eu vou falar só da cristandade por enquanto, que eu acho que é o mais simples aqui, porque boa parte do público que me assiste é cristão. E eu também sou cristão. Mas, será que todas essas brigas, essas discussões em querer colocar
fulano de tal no inferno que você criou para os outros, né? E isso acontece. Muitos apologistas fazem isso. Ó, quem não faz isso, não faz aquilo que a minha igreja ou que a minha fé diz que você tem que fazer, significa que você vai para o inferno. Ah tá, mas na minha igreja o inferno é desse jeito, na igreja do outro o inferno é de outro jeito. Ou seja, cada um pinta o inferno de forma diferente, pinta um céu de forma diferente, e esses caras definem. Esse cara, o apologeta, né, o apologista, ele define quem vai para o inferno ou não em cima daquilo que ele leu, daquilo que ele acredita. Não conseguimos provar Deus, nem a existência, nem a inexistência. Como também não conseguimos provar o inferno, nem a existência, nem a inexistência. E isso eu falo em questões materialistas, nesse sentido, tá bom? Em questões de fé, você pode entender via fé que existe um céu, que existe um inferno, ou que o céu é uma coisa, o inferno é outra, ou que o inferno não existe fisicamente, existe na mente da pessoa, ou que o céu não existe fisicamente, por aí vai. Cada igreja vai ter uma ideia diferente do que seria isso em cima das interpretações de textos antigos. A minha principal pergunta: por que discutir religião se nós ainda temos problemas sociais? É válido discutir religião? Claro que é. Ninguém disse que não é. A minha pergunta é: por que discuti-la? Não podemos falar sobre política. Podemos. Mas nós vamos defender políticos ou vamos promover políticas melhores através do nosso trabalho político? Lembrando que político significa cuidar da polis, cuidar da cidade. E a religião? Do que ela cuida? Da vida da pessoa após a morte? E essa agora? E nesse momento, é possível imaginar quantas pessoas estão sofrendo todo tipo de violência por conta da religião? É possível imaginar o sofrimento de pessoas que, por exemplo, passam fome por conta da religião? Existem casos em que a religião não faz parte. Concordo plenamente. Mas veja, se nós, que em um momento ou outro da nossa vida nos arvoramos como religiosos, supondo que Jesus, né, a personagem Jesus, o Jesus Cristo, o Jesus de Nazaré, o ungido, o Cristo, o verbo que se fez carne, como dizem por aí, se ele nos disse para pregar a caridade, o amor ao próximo, ele mesmo explica que esse próximo, de repente, não é o meu parente, é alguém que talvez eu nem conheça. Então, por que existem problemas sociais? Se na hora de nós defendermos religião, a gente briga, xinga e bota no inferno, por que não temos esse mesmo ardor no peito, essa mesma vontade de ajudar quem está passando necessidade? Cuidar de órfãos e viúvas. Está na Bíblia. Mas será que eu tenho que esperar alguém se tornar viúva? Ou alguém perder os pais para ajudá-lo? Ou eu posso ajudar essas pessoas antes mesmo disso? Eu tive um problema agora, tempos atrás, e muitos aí colegas viram que eu passei por isso. Eu recebi muitas ajudas. Muita gente me ajudou. Fico muito grato por isso. Eu poderia fazer um levantamento de quem era ateu, que muitos me ajudaram, e de quem era religioso, e muitos me ajudaram. E eu poderia fazer esse levantamento para saber quem que me ajudou mais, se foi o crente ou foi o ateu. Mas de que valeria? O importante é que me ajudaram. Eu, um católico comunista. Que já me questionaram por conta disso também. Como você consegue ser católico e comunista? Ué, vamos entender. Eu ouvi falar de alguém que viveu há muito tempo atrás, que ele lutava contra a opressão do Estado, ele lutava contra pessoas que maltratavam os necessitados. Esse cara lutou a favor dos oprimidos, ele lutou por aqueles que não tinham ajuda de ninguém, e ele tentou promover o bem-estar dessas pessoas. Esse cara era Jesus. Então eu posso dizer que Jesus era comunista? Não, porque eu estaria sendo anacrônico. Não havia comunismo naquela época.
mas as pautas que são voltadas para o bem-estar social, na maioria das vezes, são pautas do pensamento de esquerda. E eu não vou falar de política agora, mas eu quero que nós, religiosos, vou falar de mim também, porque eu também sou religioso, e eu já cometi demais a falha de colocar gente no inferno que eu produzi, entendi que isso não compensa mais. O que compensa é o quê? Ajudar ao próximo, independente de quem ele seja. Então, por que discutir religião se ainda há fome? Por que defender a igreja se ainda há necessitados? Não seria mais fácil essa igreja que você defende se movimentar para ajudar esse descamisado? E você, sendo membro dessa igreja, não poderia cobrar o seu líder religioso para que ele faça isso? O seu padre, o seu pastor, o seu bispo, o seu reverendo, o seu ancião? Não seria melhor fazer assim? Porque olha que pena, ainda tem gente passando fome. Olha que ruim, ainda tem gente sofrendo abuso. Olha que ruim, ainda tem gente sofrendo violência. E pessoas defendem religião, como se tudo isso não valesse mais nada, só valesse a religião a qual ele pertence. Vamos pensar nisso. Vale mais a pena eu falar que o meu Deus está certo? Ou vale mais a pena eu ajudar o necessitado? E detalhe, tem gente que não fala que está passando por problemas. Eu mesmo relutei para pedir ajuda. Mas eu falei, se eu não pedir, ninguém vai saber que eu estou precisando. Tem gente precisando de ajuda, mas essa pessoa não fala. Talvez por orgulho, talvez por vergonha. De repente, nem a igreja que ela frequenta sabe que ele está passando por problema. De repente, o seu irmão da igreja não sabe que você está passando por problema. De repente, você não sabe que o seu irmão está passando por problemas. Ao invés de brigar pela religião, não é melhor brigar pela população? Pensa nisso. É só um vídeo de opinião e eu posso estar errado. Caso você discorde de mim ou queira complementar alguma coisa que eu falei, fique à vontade no campo de comentários. Mas lembre-se, sempre com educação, porque é assim que a democracia funciona. Obrigado pela atenção. Um quarto de sabedoria para você. Um forte abraço e a gente se vê numa próxima. Tchau, gente. Tudo de bom.